Vamos lá então, livro de Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 11, nós vamos começar o livro de Gálatas pelo último capítulo, pelos últimos versículos. Depois a gente vai voltar todo o livro de Gálatas, desde o primeiro capítulo até chegar no quinto. Amém? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem deste modo apenas para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Queremos, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Versículo 15 de novo diz: Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. O tema dessa pregação vai ser: o que importa é ser uma nova criação. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença e da Tua palavra. Santo Espírito, nós queremos ouvir a Tua voz, sermos guiados por Ti, sermos impulsionados dia após dia à Tua presença. Então fale conosco, em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Bom, essa carta aqui Paulo escreveu ao povo da Galácia, né, na região da Galácia. Não era uma igreja apenas, eram várias igrejas que foram formadas ali naquela região. E Paulo, provavelmente ele passou ali, pregou ali na região da Galácia, entre a sua primeira e sua segunda viagem missionária, que nós conseguimos ler lá no livro de Atos, né? E ao pregar, ele foi em algumas regiões ali da Galácia, ele foi constituindo igrejas e formando nelas Cristo Jesus. Paulo pregava o Senhor Jesus. E quando Paulo ele vai para outras viagens, né, segue viagem para pregar o Evangelho, chega alguém ali, algumas pessoas que eram judaizantes, e começam a pregar para eles: olha, para vocês serem salvos, não é só o que Paulo disse, é o que Paulo disse, mais seguir a lei. É o que Paulo disse, mas serem circuncidados. É o que Paulo disse, mas não adulterarás, não matarás. É o que Paulo disse, mais algumas obras. É o que Paulo disse, mais alguma coisa. E daí Paulo, ele fica distante ali do povo da Galácia. Em algum momento chega a mensagem: ó, o pessoal lá está seguindo agora as regras judaizantes. E Paulo, ele começa a carta de Gálatas, lá no primeiro capítulo, falando sobre a pregação do Evangelho. Paulo, ele inicia esse texto falando qual era a pregação do Evangelho, a qual ele deu para eles, e como eles estavam se apartando da verdadeira pregação do Evangelho. Existe algo que diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo, que é: eu não faço nada para ser salvo. Enquanto todas as outras religiões, você vai ver que eles têm que fazer alguma coisa para que possam ser alcançados, para que possam ser salvos. Você vai ver
a religião dos espíritas, né? Sempre fazendo bem, benevolência, levando cestas básicas, cuidando das pessoas e achando que assim eles vão melhorar a sua condição, eles podem se elevar e se aproximarem de Deus. Você vai ver as religiões dos muçulmanos fazendo às vezes até barbáries em nome de Deus, porque assim ele vai ter um lugar reservado para diante de Deus no futuro. Você vai ver ali quando existia ali o pessoal, como que era a palavra? Dos vikings lá, né? Eu esqueci lá o que eles são. Os deuses deles nórdicos, né? E você vai ver que ali eles faziam diversos tipos de sacrifícios para se achegarem a Deus e serem ouvidos por Deus. Você vai ver na própria Bíblia, lá os profetas de Baal, para se achegarem a Deus, eles se molestavam, eles se batiam ali, né? Para que o Deus deles pudesse fazer descer fogo do céu. E você vai ver, no Evangelho de Jesus, o Senhor, a palavra dele dizer que é somente pela fé no nome de Jesus que somos salvos. Não existe outro meio de salvação, não existe outra fonte de salvação, mas andam pregando ali na região da Galácia, andaram pregando um outro meio de salvação, uma outra fonte de salvação. E diz o apóstolo Paulo, vamos começar assim: o que não nos torna uma nova criatura? Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 10 diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um Evangelho contrário ao que anunciamos a você, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um Evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E isso é importante porque na nossa caminhada cristã, talvez em algum momento você se apegou a algumas dúvidas sobre como eu posso ser salvo, ou você já pensou, será que eu sou salvo? E essas dúvidas vêm porque em algum momento das nossas vidas alguém falou que a salvação era Jesus mais alguma coisa. Era um caminho em que você teria que seguir com Jesus e com uma outra muleta para te direcionar para Deus. E a Bíblia diz que não é assim. Em algum momento alguém ofereceu para você um evangelho falso, aonde você nem sequer consegue chegar a Deus sem que antes você faça alguma coisa para se sentir merecedor. Quantas pessoas, quando falham diante de Deus por causa de um pecado, eles não conseguem se achegar diante de Deus para pedirem perdão e se arrependerem. Quantas pessoas ficam lá se martirizando como se fosse com açoites, falando: eu preciso sofrer porque eu não consigo me achegar a Deus, porque eu não sou digno de achegar a Deus. Irmãos, nós não somos dignos de nos achegarmos a Deus, mas Cristo Jesus Ele fez essa ponte para que pudéssemos acessar a Deus. Nós éramos indesculpáveis por nós mesmos e pelos nossos atos, mas Cristo Jesus, Ele nos tornou desculpáveis por causa da sua graça e por causa do seu sangue derramado. E as pessoas falam: para chegar a Deus eu estou errado, eu estou reconstruindo o altar. Não está, porque está longe do Senhor. Não consegue se chegar diante do Senhor e confessar os seus pecados. E a palavra do Senhor vai dizer que se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas ficamos nos martirizando e não conseguimos ter acesso ao trono da graça do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Porque acreditamos num evangelho que talvez não foi proposto, dizendo que você não pode se chegar a Deus se você não se punir o suficiente. Não existe uma forma em que eu e você possamos nos punir, nos achegarmos a Deus.
Porque esse ato, essa punição, Cristo já levou sobre si. Ele já sofreu na cruz do Calvário. O sangue dele já foi derramado. E quando você tenta se torturar para poder chegar a Deus, cada vez mais você irá se distanciar dele. E nós criamos essas leis, essas regras para nós, para que possamos nos aproximar de Deus. Mas escuta, não é o que nós pensamos acerca de Deus que está certo, é o que Ele diz acerca dele que está certo. Criamos tantas regras, tantas leis para nos aproximarmos de Deus, que tudo o que fazemos é nos distanciar dele. Enquanto Ele vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um evangelho que não é evangelho não nos transforma em nova criação. Regras que nós criamos para nos achegarmos a Deus não nos aproxima de Deus, porque a ponte, o acesso que nos leva a Deus está lá em João, capítulo 14, versículo 6, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu já falei isso aqui. Logo lá, eu fui uma pessoa muito resistente a sair do Orkut e ir para o Facebook. Né? Eu não gostava da transição. Daí um dia o pastor falou assim: Cris, ninguém está mais lá. Não sei se o pastor lembra disso. E era verdade, as fazendinhas estavam tudo desocupadas pelo pessoal do sem terra, né? E só estava eu morando lá no Orkut. E eu lembro que quando eu mudei, fiz essa transição, algum crente colocou uma charge que era assim, né? Um caminho para atravessar para o outro lado, e o outro lado era Deus. E ele estava num carro com a sua esposa, provavelmente. Ele chega, ele está seguindo um caminho, e ele para e não consegue atravessar porque não tem ponte. E nessa charge diz assim, né? E eu pensava que todos os caminhos levassem a Deus. E do outro lado está a cruz de Cristo, por onde ninguém estava passando. Quando nós não nos achegamos a Deus, é porque ouvimos um evangelho falso, em que dizem que existe uma certa maneira, uma certa regra de se achegar, e não é aquela a qual Cristo disse. Porque Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, entrando pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro que foi morto. É isso que a palavra de Deus diz. Ele diz que o acesso para a salvação é Jesus. Então, quando eu ouço um evangelho que não é Cristo, ou quando eu prego um evangelho que não é Cristo, tentando fazer com que as pessoas façam alguma coisa mais Cristo para serem salvas, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Eu não estou sendo uma nova criação. E eu não estou ouvindo a voz de Cristo. Ou seja, um evangelho que não é evangelho, que não é a pregação de Cristo, não nos torna e não nos transforma em uma nova criação. E Paulo, ele prega para o povo de Gálatas dizendo: olha, o que aconteceu que tão rápido vocês se afastaram da palavra que eu ensinei? O que aconteceu que tão rápido vocês se distanciaram? E eu sempre vejo na Bíblia, né? Eu sempre, quando eu lembro da igreja de Bereia, que é ali onde eles foram chamados pela primeira vez na Antioquia, né? Eles foram chamados de cristãos. E na igreja de Bereia, quando Paulo e Barnabé pregavam, diz a palavra do Senhor que eles se sobressaíram ao pessoal de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, eles pegavam a Escritura e conferia se era de fato aquilo mesmo que dizia a Escritura. Então, para que eu não ouça um evangelho falso e mentiroso, eu preciso ouvir a pregação e depois constatar na palavra de Deus se é isto mesmo. E nós vamos ver o Paulo falando com o pessoal de Gálatas, e ele fala, e Deus falando a nós, né? Dizendo assim: olha, as nossas obras
elas não nos transformam em uma nova criatura. As nossas ações, elas não nos transformam em nova criatura. E você vai ver que no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 16, vai dizer: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Nesse capítulo, você vai ver Paulo, ele diz assim que ele se converteu nesse capítulo. Ele foi 3 anos, quando ele se converteu, ele foi para a região da Antioquia, e lá ele ouviu o evangelho do Senhor, e foi transformado pelo Senhor, e depois de 3 anos ele foi e conheceu Pedro e Tiago. E ele disse que ele ficou por lá 15 dias, ouvindo, aprendendo com eles que ouviram de Jesus. E depois ele retorna em outro momento ele encontra Pedro, Tiago e João. E por que ele cita eles? Porque Paulo, ele foi o pregador aos gentios. E esses 3 que acabei de citar, eles pregavam aqueles que eram judeus. E na igreja da Judéia, ainda se agiam como da forma judaizante, né? Os judeus ali, lógico que eles eram judeus, eles se circuncidavam. E Paulo, ele disse que teve encontro com eles. E quando ele encontrou com eles e conversou com eles, ele tinha levado Tito. E Tito não tinha sido obrigado a se circuncidar. Mas em algum momento ele encontra Pedro de novo, e Pedro está comendo junto com os irmãos gentios. E daí Pedro está comendo tranquilamente, conversando de forma normal, mas em algum momento chegou alguns cristãos judeus. E daí Pedro se afasta e começa a andar com os judeus e já não fala mais com os gentios. E Paulo vai dizer assim que até Barnabé, que andava com ele, que pregava para os gentios, se opôs aos gentios. E daí eles começaram a imputar sobre os gentios que eles deveriam seguir as leis. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Algo que nenhum homem conseguiu fazer e não fez até hoje. E Jesus cumpriu. Nós lemos Mateus 23, versículo 23. Se você ler lá, todos os versículos ali anteriores, vai dizer hipócritas, fariseus, vai dizer várias vezes. E ele vai citar algo da lei e como eles colocam jugo sobre os homens e eles mesmos não vivem. E daí Jesus está dizendo assim, olha, fazei essas coisas sem omitir as outras, seguindo a fidelidade, a justiça, o juízo. E os judaizantes ali estavam oprimindo o povo, dizendo, olha, vocês têm que fazer essas coisas. Todas as vezes que eu quero seguir a lei e as práticas da lei, sem seguir com interesse o que Jesus disse, eu vou me tornar escravo das minhas obras, e as minhas obras não vão poder me tornar uma nova criação. Todas as vezes em que eu olhar pelos atos da lei e tentar me moldar por ela, eu não vou conseguir viver a plenitude de Cristo, porque as minhas obras não podem me salvar, mas somente a fé em Cristo Jesus. Mesmo que sejam impostos a você as obras da lei, se você não tiver Cristo, você não será salvo. Um dia, Tiago, o mesmo que Paulo fala no capítulo 2, ele escreve lá na sua carta, eu não lembro agora, acho que capítulo 2, o versículo eu não lembro, ele vai dizer assim, a fé sem obras é morta. Só que lá, ele não está falando que eu tenho que agir com as obras deste mundo. Ele está dizendo assim, olha, você tem obras porque você prova a sua fé em Cristo. É através da minha fé em Cristo que eu começo a exercer as minhas obras, ao contrário do que faziam os fariseus. Porque eu tenho fé em Cristo, eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo, e por isso eu ajo conforme as obras do meu Senhor. Nós começamos a agir conforme as obras do nosso
nosso Senhor porque nós cremos nele. Sem crermos nele, nós fazemos obras tolas e vazias que não nos levam a lugar nenhum. Crendo em Cristo Jesus, nós começamos a agir conforme ele agia, amando como ele amava, tendo misericórdia como ele tinha misericórdia e servindo a igreja como ele servia. E honrando a todos, sem fazer distinção de ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E as obras que estão relatadas no capítulo 2 estavam fazendo acepção de pessoas. Porque não era a resposta da fé deles em Cristo Jesus. As suas obras, elas têm que ser a resposta da sua fé em Cristo Jesus. Os seus atos de bondade e de justiça são respostas da sua fé em Cristo Jesus. Não é para que você se vanglorie, porque uma vez Jesus fala que estavam 2 homens orando, e um dizia: Senhor, olha como eu tenho te honrado, olha como eu tenho te servido, olha como eu tenho feito tantas coisas, e o outro estava no cantinho dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor pergunta: a quem você acha que Deus está ouvindo? E todo mundo pensa: é aquele que está dizendo, olha quantas coisas eu tenho feito. Mas Deus estava ouvindo aquele que estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, pecador, mas o Senhor me resgatou. Tem misericórdia de mim, para que eu possa fazer as mesmas obras que o Senhor fez no teu nome. As nossas obras, elas não podem nos salvar, mas as obras que são feitas pela fé no nome de Jesus, elas são resultados de uma vida entregue ao Cordeiro de Deus. Quais são as obras que você tem feito? As que todos podem ver e Deus as rejeita? Ou aquelas que todos podem ver, mas o seu Pai tem visto todos os dias e tem aceitado todos os dias? A atitude do cristão nós vamos gerar, vamos fazer obras, mas as obras têm que ser em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós seguimos com as obras sem Cristo Jesus, isso não nos torna uma nova criação. Capítulo 4, versículo 8 e 12 de Gálatas. Voltar à velha maneira de viver não nos transforma em uma nova criação. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares e fracos? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês não tenha sido em vão. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. A volta à nossa velha maneira de agir não nos transforma em uma nova criatura. Quando eles foram ofertados algumas imposições que não vinham de Deus, eles começaram a voltar aos velhos hábitos. O pessoal da Galácia, eles não eram judeus. Eles não serviam somente um único Deus. Eles tinham vários deuses. Eles tinham várias religiões. Dentro da religião deles existiam vários segmentos. E eles poderiam retornar a cada um dos detalhes que cada um daqueles deuses pediam. Eles viviam aqueles rituais. E também viviam alguns rituais que eram oferecidos a eles. E hoje, no meio da igreja de Deus, as pessoas têm ofertado novos rituais, que na verdade são velhos, mas têm colocado e têm substituído a autoridade e o poder de Cristo. Quantas igrejas existem por aí que estão celebrando o Yom Kippur, que era o sacrifício do Cordeiro aspergido sobre a nação de Israel para que o pecado fosse perdoado? Quantas igrejas têm celebrado essa festa? Irmãos, o verdadeiro sacrifício já foi feito de uma vez por todas, que é Cristo Jesus. Mas as pessoas têm falado: não, se não fizermos essa reunião, não celebramos a Deus de verdade e não vivemos a Deus de verdade.
Irmão, se não celebrarmos a ceia, que é o sacrifício, que é lembrando da morte do Cordeiro de Cristo, isso não permite que nós não tenhamos. Calma aí, se não celebrarmos a ceia, nós não temos comunhão com Ele, diz a palavra do Senhor. Mas nós lembramos que o sacrifício único e exclusivo, de uma vez por toda, que jamais vai ser necessário ser feito de novo, Cristo já fez na cruz do Calvário. E as pessoas estão celebrando, estão festejando, dizendo: olha, se não fizermos, não temos parte com Ele. As pessoas têm dado ocasião para tantas coisas e se afastando de Jesus. Quantas igrejas têm colocado: olha, você tem que vir. O nome de Jesus tem 5 letras, né? Então você tem que vir 5 quinta-feiras. Em cada quinta-feira nós vamos dar uma letra de Jesus e a sua casa vai ser guardada. E a sua casa vai ser guardada. Irmãos, se não formar a palavra Jesus, a sua casa ficou por 5 semanas sem segurança até vir a quinta letra e formar o nome de Jesus. E as igrejas têm colocado o sincretismo religioso, as coisas do mundo para dentro da igreja. Estão vivendo a velha maneira, voltando à velha forma de viver. E a velha forma não nos transforma em nova criatura. Eu sempre lembro do marido da minha avó, eu chamo de vodrasto. Ele apanhava, a minha avó tinha um pé de arruda. Tem gente que apanha um galinho de arruda e coloca na orelha e está tudo bem. Ele apanhava um maço grande de arruda e colocava. E aquelas folhas murchavam. Gente, tem aí um sol de verão maravilhoso. E aquelas folhas murchavam. Ele falou assim: olha, olho gordo. E quantos cristãos têm sendo consumidos, falando com medo de olho gordo? Quantos crentes têm sido consumidos por medo da inveja? Quantos crentes têm sido consumidos com essas coisas? E alguns até fazem as simpatias, né? Os métodos para acharem que vão ser resgatados de alguma coisa. Mas estão se afundando mais uma vez num evangelho que não é o de Cristo. E daí você olha para essas vidas e fala assim: mas o que alguém pode invejar de tal vida? Não tem Cristo, não tem o Senhor, e as pessoas voltam aos velhos rudimentos, à velha forma de viver, achando que está sendo perseguido. E só existe uma coisa que o livra de tudo isso, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. E as pessoas hoje em dia têm ido para uma igreja e têm pego uma rosa para ali todos os espíritos irem embora. Tem pego sal, shampoo, voltando à sua velha maneira de agir. E tudo isso está dizendo: Jesus não tem poder. E você voltar a viver a velha forma, a velha maneira de viver, não nos transforma em uma nova criatura. Porque o nome de Jesus, esse sim tem poder. O sangue de Jesus, esse sim tem poder. Qualquer outro mecanismo que a igreja de hoje em dia tem usado para afastar o nome de Jesus, não vai te transformar em nova criatura. Mas o nome de Jesus, a vida de Jesus, as obras de Jesus, elas vão nos transformar em nova criatura. E capítulo 5 vai dizer assim a palavra do Senhor. Versículo 16 ao 21. As obras da carne não nos transformam em nova criatura. Por isso digam: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito
o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. As obras da carne não nos transformam em nova criatura. E nós precisamos olhar para esse texto e nos depararmos com as nossas vidas e confrontá-las. Nós precisamos olhar para esse texto e confrontar as nossas vidas e ver por quem nós estamos sendo guiados. Essa mensagem de Paulo estava ali: olha, o que eu conduzo a vocês é uma vida onde Cristo é o Senhor e aonde Ele governa a sua vida. Agora a pergunta é: o que governa as nossas vidas? O Espírito ou a carne? O que nos impulsiona? Como nós somos movidos? Quando nós somos afetados? Qual é a resposta que nós damos ao mundo? Porque aqui diz que a ira, ela faz parte da obra da carne. A gente não precisa pegar os que são mais escandalosos, mas qual é a parte que, quando o mundo te toca, qual é a resposta que você dá? Eu lembro do pastor Marcos que dizia assim: quando te apertam, sai palavras ou palavrão? Quando você é atacado, alguém é contrário a você, as obras da carne, elas saem primeiro da sua vida, elas são manifestadas, a primeira resposta que você tem é pegar a espada e passar na orelha de quem te atacou? Porque se for essa a vontade, lógico que eu estou falando de Pedro aqui, né? Se for essa a vontade, é preciso reavaliar por quem nós estamos sendo guiados. Se for essa a vontade, é hora de reavaliar. Porque as obras da carne não nos transformam em nova criação. Então tudo bem, nós vimos aqui o apóstolo Paulo apontando algumas coisas para a igreja da Galácia, ali dizendo: olha, essas coisas, elas não te levam, elas não te encaminham para Cristo, elas não te conduzem à presença de Jesus. Mas lá no final desse livro ele vai dizer: o que importa é ser uma nova criação. Então o que nos torna uma nova criação? Livro de Gálatas, capítulo 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte de os homens, nem por meio do homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus e Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Ouvir e anunciar o verdadeiro evangelho nos transforma em nova criação. E o apóstolo Paulo, ele quando inicia a sua carta, ele está pregando o evangelho, falando que se entregou, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar. O verdadeiro evangelho é aquele que nos impulsiona para Cristo, e nós olhamos para Ele como o autor e consumador da nossa fé, e não nos afastamos dele, e mesmo que por um momento possamos cair, tropeçar, nós olhamos novamente para Ele e nos arrependemos e somos constrangidos pela sua graça a buscá-lo dia após dia. O verdadeiro evangelho é aquele que eu sei que não importa qual é o caminho que me ofertem, eu vou olhar para Cristo e nada mais. O verdadeiro evangelho é aquele a qual
eu deixo as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. O verdadeiro evangelho é aquele a qual, a cada dia que eu leio a mensagem, eu me torno parecido com ela. Esse é o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho, ele frutifica tanto em nós, que as obras dele, que são reais em nós, começam a ser exaladas sem a necessidade de que nós possamos sair declarando. As pessoas começam a ver a Cristo em nós. E quando elas veem Cristo em nós, elas buscam o Senhor das nossas vidas. O verdadeiro evangelho, ele vem com a transformação de um homem ímpio se tornando semelhante ao seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Houve um momento em minha vida em que eu conheci o verdadeiro evangelho. E com isso, eu falei para minha mãe: mãe, partiu, estou indo embora. Eu estava rompendo com o que me afastava de Cristo. E eu estava indo embora, não era muito longe não, viu, irmãos? Era a distância de um pontilhão da rodovia até o outro. Mas eu estava indo ali, eu fui para morar com a minha tia. Eles já eram cristãos há um tempo. E não servia, aonde eu morava não servia mais para mim naquele início. Eu queria uma vida diferente. E ali não servia. E eu fui morar ali na casa da minha tia e ali eu aprendi muito sobre Cristo. Minha tia, eu lembro que nos finais de semana, ela pegava a Bíblia e ficava lendo. Ela tinha um caderno e ela anotava naquele caderno. O caderno era grande, escrevia mais do que o texto que ela estava lendo, né? E anotava ali, porque no domingo ela ia pregar. E eu ia olhando para aquilo, aquela dedicação. E eu arrumei um caderninho menor. Né? Não fui tão ousado, tinha um caderninho menor. Eu até achei, a última vez que eu fui para Itanhaém, revirando umas coisas lá em casa, eu achei esse caderninho. E comecei a anotar ali. E a minha vida foi sendo mudada e transformada. Mas se eu permanecesse no mesmo ambiente que eu estava, provavelmente eu me distanciaria da presença do Senhor. E eu tive que mudar o ambiente para me tornar mais próximo de Cristo. Eu tive que sair do ambiente ali, porque a palavra do Senhor, ela me impeliu para que eu pudesse ser moldado por ela. E eu não iria conseguir formar em mim, ter a presença de Deus em mim, se eu continuasse no mesmo ambiente, vivendo da mesma coisa, fazendo os mesmos atos. E daí eu fui impulsionado, falei: mãe, estou indo, e fui morar com eles. E a cada dia ali eu fui aprendendo, né? E passou, no mesmo ano, veio um pastor que pregou lá na nossa igreja, pastor Jorge. Ele mora, acredito que ainda aqui em Indaiatuba, e eu conheci, e antes ele morava em Montemor. Eu falei assim: olha, nas férias eu vou para sua casa, porque ele pregou e eu fui impactado ali, e eu fui lá e ia para a casa dele, fiz igual Jesus, né? Fiz igual Zaqueu, seu nome é Zaqueu, importa que eu vá para sua casa. E eu fiz a mesma coisa. Eu fui para a casa dele e lá eu ouvi a palavra de Deus. Eu fui para os cultos. Eu estava ainda aprendendo a tocar violão, enchi o saco dele tocando violão, né, barulho, tudo. Mas essas mudanças de ambiente foram para me aproximar da palavra de Jesus. E cada vez que eu fui conhecendo essas pessoas, eu fui conhecendo o verdadeiro evangelho. Eles foram me tornando a Bíblia mais fácil para que eu pudesse aprender sobre Jesus. E eu fui me tornando semelhante a Jesus. E eu fui vendo na vida deles as semelhanças que eles tinham com Jesus, de servir ao Senhor Deus, de buscarem a face de Deus, de passarem a madrugada orando, igual eu via ali minha tia fechava a porta e orava ao Senhor. Eu via ali meus primos também orando, e quantas vezes nós passamos a madrugada orando, fazendo aquilo que o Senhor Jesus fazia,
se aproximando dele, e conforme eu me converti, né, eu continuei ainda sendo um adolescente, eu continuei indo para a escola, e na escola eu continuei vendo os meus amigos, mas a minha forma de viver mudou, porque eu fui sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, e através das vidas das pessoas que viviam a palavra de Deus, eu comecei a ser forjado e me aproximar da presença de Cristo. E alguns amigos que eram da outra, quando eu saí da oitava para o primeiro ano, né, eram do oitavo para o primeiro ano, eles puderam ver a diferença das maneiras que eu vivia, e falaram que era diferente. Em algum momento era até chato, né, para eles, mas Cristo Jesus era presente na minha vida. O verdadeiro evangelho, ele te transforma em uma nova criação. Ele muda o que você era, para você se tornar semelhante a Jesus. Então, ouvir e anunciar o verdadeiro evangelho nos transforma em uma nova criação. O mesmo capítulo 2, agora no versículo 15, vai dizer, ali na parte... Eu vou ler todo o versículo. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Em Cristo Jesus nós somos justificados. O livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, vai dizer: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode lhe imputar culpa ou crime. Se você está em Cristo Jesus, é por Ele que você é justificado. É através de Jesus, por meio de Jesus, é que nós somos salvos. Então, para ser uma nova criação, é necessário que nós creiamos no nome de Jesus. E não é uma fé rasa, dizendo, eu creio em Jesus. Porque muitas vezes você vai conversar com alguém e ela fala assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu confio em Deus. Uma das pessoas que usa essa frase com facilidade comigo é meu pai. Se ele quer me cortar, ele já usa isso. Eu confio em Deus. Ele usa com facilidade. Mas qual é o ponto em que você, em que eu confiamos em Jesus? Se alguém entrasse aqui com uma arma e apontasse para nós, qual é a forma em que nós cremos em Deus? Vamos sair correndo ou vamos orar para que o Senhor o repreenda? Qual é a atitude que nós vamos ter? Qual é a sua confiança? Que mesmo que, talvez como os apóstolos, que são os mártires, qual é a sua confiança a ponto de entregar a sua própria vida por causa de Cristo? Porque o apóstolo Paulo, ele fez isso. Ele entregou a sua própria vida, mas não negou a Cristo. Pedro, ele fez isso. Morreu crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a Cristo. Os discípulos, eles saíram pregando o nome de Jesus. E diz ali, acho que no capítulo 5 em diante ali, que eles, no capítulo 3 na verdade, eles foram açoitados por pregarem o nome de Jesus. E quando Pedro e João saíram do cárcere, diz a palavra do Senhor que eles saíram felizes, porque sofreram por causa do nome de Jesus. Isso é crer no Senhor Jesus, isso é depender do Senhor Jesus, sabendo que mesmo que algum mal possa ocorrer conosco, por causa do nome de Jesus, nós não voltamos atrás e continuamos declarando, eu pertenço ao Senhor Jesus, só Ele salva, Ele é o meu libertador, Ele é meu Deus. A igreja primitiva, muitos morreram, cristãos serviram como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma, mas não negaram a Cristo Jesus. Na atualidade hoje, quantos cristãos foram decepados, cortaram a cabeça deles, mas não negaram a Cristo Jesus? Isso é confiar em Cristo Jesus. Isso é depender de Cristo Jesus. Hoje, se isso lhe fosse cobrado, qual seria a sua atitude? A sua fé é uma fé vazia?
como o mundo diz, eu creio em Deus? Ou a sua fé é uma fé que vai dizer, por Cristo, eu darei a minha vida? Porque é muito fácil, queremos aceitar a salvação, mas não queremos dar as nossas vidas. A verdadeira fé, ela nos torna em uma nova criação. O meu pai mesmo, como eu já disse, ele sempre diz assim, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. O apóstolo Paulo, em resposta ao meu pai, diz, morrer para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Será que essa seria a nossa resposta? Num Deus que nós declaramos que cremos? Apóstolo, mensageiros do Evangelho, testemunhas, o Senhor Jesus diz, e vós serão as minhas testemunhas. E testemunhas quer dizer mártires. E o Senhor Jesus disse para eles, vocês vão sofrer pelo meu nome, mas eu estarei com vocês. E essa é a resposta que Cristo nos dá também. Serve para nós. A qual ponto você crê em Cristo Jesus? Que possamos crer em todos os momentos. E se custar as nossas vidas, que possamos dizer, não nego a Cristo. Não nego a Cristo. Eu ouvi uma mensagem, o Juliano Som, falando, que certa vez, acho que na Coreia do Norte, não lembro, cavaram um buraco e colocaram uma família inteira lá, pai, mãe e os filhos, e falaram, negue a Jesus. E eles continuaram ali cantando canções, e continuaram, negue a Jesus, e foram jogando terra. Chegou uma hora, e os filhos chorando, e os pais adorando a Deus, buscando a Deus, enterraram, cobriram os filhos, e eles continuaram dependendo de Deus, não voltaram atrás. Que eu e você possamos ser como estes, homens de Deus, como os apóstolos, que não voltaram atrás. Era inegociável deixar Cristo. Essa é uma fé em Cristo Jesus. Que seja inegociável, porque muitos cristãos hoje trocam por menos do que isso que eu estou falando, por bem menos, por fama, por glória. Quantos pastores dentro das igrejas estão conduzindo cegos, estão trocando a presença e crer no nome de Cristo Jesus por glória neste mundo. E a glória deste mundo ela é passageira, ela é transitória, e nós olhamos para Cristo Jesus para vivermos com Ele em glória, para vivermos com Ele na glória, para vivermos uma vida de glória em glória, sermos transformados por causa dele, por causa do caráter dele, por causa da vida dele. Não troque a glória de Deus pelas glórias dos homens, porque isso vai determinar aonde está a sua confiança e aonde está a sua fé. Crer em Cristo Jesus te transforma em uma nova criação. Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não fui publicamente exposto dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? E essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito e agora querem aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês experimentaram tantas coisas, se é que foi em vão. Aquele que vos dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? A fé na mensagem, a fé na palavra de Deus, ela nos transforma em nova criação. E para encerrar, capítulo 5 vai dizer assim. A gente já leu esse texto, a gente vai ler agora de novo. Versículo 16. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne, e eles estão em conflito com o outro, um com o outro,
de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Se já vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Sermos guiados pelo Espírito Santo nos transforma em nova criação. E essa é uma parte importante, porque nós vemos ao longo dos anos na igreja que o Espírito Santo ele tem sido esquecido, ele tem sido deixado de lado. Eu falo com o Pai, eu falo com o Filho, mas eu não busco o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo, ele nos batizou com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Mas ele diz assim, e vocês conhecerão. Ele é o conselheiro, ele é o consolador. E uma vida guiada pelo Espírito Santo te conduz à presença de Cristo, porque na mesma palavra em João vai dizer, e ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Quando afrontados, quando cobrados por causa do Evangelho, a palavra do Senhor vai dizer assim, que o Espírito Santo nos fará declarar o que deve ser feito, deve ser falado. O Espírito Santo, ele participa das nossas vidas e ele tem que fazer parte das nossas vidas, na nossa oração, na nossa comunhão, na nossa busca, no nosso relacionamento com Deus. Não vamos ter um relacionamento sem o Espírito Santo, porque ele que conversa com o nosso espírito. É por meio dele que nós clamamos Abba Pai. E é por meio dele que nós sabemos que somos filhos de Deus. É por meio dele que nós somos guiados em direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E a igreja tem deixado de lado. Só consigo ser uma nova criação ou uma nova criatura com um relacionamento com o Espírito Santo. E esse ato de relacionamento com o Espírito de Deus, ele faz que nós tenhamos uma obra verdadeira, uma obra a qual Cristo se agrada, uma obra a qual Deus Todo-Poderoso se agrada. E diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E você olha para essas coisas e diz assim, esse é o fruto do Espírito Santo. E as pessoas conseguem reconhecer este fruto nas nossas vidas? Nós estamos exaurindo a presença do Senhor de tal forma que o fruto do Espírito Santo é evidente em nós. Porque esses dias eu estava com a Elisa, peguei uma folha, a gente foi caminhar. A gente está caminhando aí, aos poucos, né? Fomos caminhando, eu peguei uma folhinha, falei, sente o cheiro? É pé de limão ou de laranja? Mas o cheiro é bem parecido, né? A folha às vezes é bem parecida. Mas a gente só consegue saber se é de limão ou de laranja quando nós vemos o fruto. E existe, né? Eu até estava pensando esses dias, né? Minha avó tinha um pé de cidra. E a cidra é uma laranja bem grandona assim. E ela até lembrou, quando era criança, falou, vou comer essa laranja, estou esperando amadurecer. Nem para amadurecer ela ficava, né? Mas ela era amarga, né? Então quando se provava a cidra, você sabia, opa, não é laranja. Quando se prova o limão, a gente fala, não é laranja. Quando se prova a laranja, você fala assim, tá azeda, mas é laranja, né? Está doce, mas é laranja. E você consegue ver o resultado do pé por causa do fruto que produz. Você consegue ver se eu e você andamos no Espírito por causa do fruto do Espírito Santo. E esse fruto ele vai começar a ser visto por causa do nosso amor. Por causa do nosso amor, por causa da nossa alegria, por causa da nossa paz, por causa da nossa paciência, da nossa amabilidade, da nossa bondade, da nossa fidelidade, da nossa mansidão e do nosso domínio próprio. E isso só vai ser visto em nós através do Espírito Santo. E essas características têm que ser a evidência de todo cristão. O que nós estamos fazendo errado se não estão vendo esse fruto?
Precisamos rever por quem nós estamos sendo guiados. Precisamos rever qual é o evangelho que está entrando no nosso coração. Precisamos rever qual é a fé que nós temos em Cristo. Precisamos rever quais são as palavras, qual é a palavra que nós temos crido. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos atraiu para a presença dEle. E se talvez, em algum momento, você se vê distante do que Ele te chamou, do propósito dEle, Ele continua dizendo: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele continua te atraindo, te chamando para a presença dEle. O nosso Deus, Ele continua te chamando para viver com Ele, andar com Ele e não se apartar dEle. O nosso Deus, Ele continua dizendo: eu sou o caminho que te leva para Deus, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele continua dizendo assim: olha, pelas minhas pisaduras vocês foram sarados através do meu sangue. A palavra dele continua ainda dizendo para mim e para você: agora pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra dele ainda continua dizendo para mim e para você que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra dele continua ainda dizendo lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Chegou a hora de voltarmos a Cristo dia após dia e termos comunhão com Ele, com o seu Espírito, e ouvir a sua voz e meditar na sua lei, e não nos afastarmos e começarmos a gerar o fruto ao qual prova que nós somos filhos de Deus. Que possamos gerar o fruto do Espírito, que o mundo veja em nós, que nós, ao conversarmos, que possamos ver uns nos outros. E não é parte, não é só fulano, ciclano, o irmão Beltrano é paciente, mas não tem alegria. Ele tem alegria, mas ele não é fiel. Ele tem amor, mas não tem bondade. Nem dá para casar uma coisa com a outra. Que nós possamos sermos guiados pelo Espírito e sermos transformados em uma nova criação, em uma nova criatura, através de Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo e vivendo através da sua palavra, porque é para isso que Deus nos chamou, para andarmos em suas boas obras, e que seja o resultado da nossa fé, a vida de Cristo em nós, e que o mundo possa ver Cristo em você. Porque a Bíblia vai dizer assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Agora vocês já não são mais uma velha criatura. Vocês são uma nova criatura, criados em Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, lhes foram dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, nós te agradecemos porque nós o recebemos como Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido, que não nos transforma em uma nova criatura, mas o seu amor nos transformou, a sua presença nos transformou, o Senhor nos impulsionou para a tua presença e para a tua glória, para o lugar aonde o Senhor está. O Senhor nos guiou para ouvir o teu Espírito, o Senhor nos chamou, e mesmo quando nós estamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, a tua palavra diz, ó Pai querido, que o Senhor nos chamou, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para que vivêssemos em Ti. Nos nossos pecados, o Senhor se fez pecado por nós. Na nossa culpa, o Senhor tomou sobre si. Na acusação, ela já não pode mais nos afetar, porque o sangue do Cordeiro nos purificou e nos fez livre. Nas nossas ansiedades, o Senhor diz: olha, lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Nos nossos medos, o teu amor lança fora todo medo. Tudo está em ti, tudo vem de ti, vem das tuas mãos. O Senhor já não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos.
O Senhor nos chama de filho porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Só existe um caminho para que possamos viver essa nova criação e é através de Ti, Jesus. Só existe um caminho para viver essa nova criação e é através da palavra do Teu Evangelho. Só existe um caminho que é através do que o Senhor declarou para nós, através da Sua palavra, e nós queremos seguir. Não vamos seguir as nossas obras mas vamos seguir a Sua obra, o Seu caminho de redenção. Não vamos impor sobre as vidas das pessoas como fizeram os fariseus, dizendo faça dessa forma e vocês vão ser recompensados, e eles mesmos não viviam. Mas vamos anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho que diz que o Senhor levou sobre si, e nós nos entregamos e nos rendemos aos Teus pés, porque só Tu és Deus. Nos entregamos a Ti, Senhor, e nos submetemos à Tua palavra, à Tua presença, só para Te adorar, só para Te exaltar, e para viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Deus, Te amamos, porque o Senhor, ó Pai, nos chamou. E quando o Senhor nos chamou, nós podemos ver a Tua maravilhosa luz. E fomos transformados por Ti, guiado por Ti. A nossa antiga maneira de viver já não nos serve, mas nós vivemos baseado naquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida.